term sheet, para quem não conhece, né, é uma folha com os termos básicos da transação que está acontecendo ali. Às vezes é uma página, às vezes são 40 páginas. Exato. Eu gosto mais dos de uma, duas, né? E aí o interessante é que ali vão dois conjuntos de coisas são definidas ali. Um pedaço é a parte econômica, que é basicamente preço, termos do ponto de vista da parte econômica da transação. E o outro, também super importante, são a parte de governança e de controles, né, que vai definir como é que é a relação entre os acionistas da empresa dali para frente. Na parte de preço, você vai ter uma dinâmica natural, o fundo querendo pagar mais barato, o founder querendo pagar mais, mas tem que ser um negócio que seja justo para os dois, porque se você fizer um deal que é muito ruim para o founder, você vai criar um problema dali para frente. Se fizer um deal que é muito ruim para o fundo, então tem que achar um ponto que funcione. E um outro aspecto que é importante, não dá para negligenciar, é a parte de termos de controle e governança, porque isso pode pôr o founder numa situação muito ruim se isso for mal negociado. Vou pegar um exemplo idiota, mas bem simples. Imagina que tem ali uma cláusula para fazer qualquer emissão nova de ação, precisa de um fundo, tem um veto ali, então o cara gastou um pedaço do dinheiro, ele precisa captar de novo, mas ele não pode emitir novas ações sem uma autorização do fundo ali. Poxa, se é um fundo não profissional e que quer de alguma maneira usar isso para criar um lever ali em cima do fundador, esse cara vai ter um problema. Então tem que tomar cuidado captação, com o tipo de detalhes que você tem ali, né? Captações, exits, exato, quando você pode vender a empresa. Exato. Tem um monte de pequenas então você vai ter essas regras, exato. Como é que você pode captar, emitir dívida ou captar dívida em nome da empresa, até quanto. Então essas coisas têm que ser bem conversadas. O que é legal é que existe boas práticas disso, né? O venture vem sendo desenvolvido há, sei lá, mais de 50 anos, né? E existe um conjunto de boas práticas. É claro que quando o mercado está mais líquido ou menos líquido, que é um pouco do que a gente está passando agora, o poder aqui fica às vezes mais no lado do founder, às vezes mais no lado dos fundos. Mas não pode puxar demais nem para um lado ou para o outro, porque você vai criar um problema. E qual problema que você cria? Você definiu os termos de uma rodada, você vai fazer outra rodada depois. O modelo que a gente assume para Venture Capital, que a gente está falando aqui, é o modelo de investimento em estágio. Você vai fazer uma rodada de seed, vai durar o dinheiro ali por 12, 18 meses, depois vai fazer uma rodada de série A, mais 18, 24 meses, depois vai fazer uma rodada de B, e você vai, em cada rodada dessa, é um novo term sheet com um novo conjunto de termos que vão estar lá no acordo de acionistas. Se você colocou termos muito estranhos o próximo investidor que chega pode falar, poxa, mas se já tem esses poderes todos, eu quero pelo menos isso aí. Então você começa... Nunca tem um investidor que fala, isso é duro demais para você, não quero. Exato, vou abrir mão disso. Às vezes a gente até vê quando é coisa que você vê que nitidamente foi desenhado por inexperiência, e às vezes acontece isso. Cada vez menos, mas a gente via isso muito no começo aqui do ecossistema. Então você tem que garantir que você vai ter um contrato que ele é saudável ao longo do tempo, tipo a história de cuidar, você tem que cuidar do SPA e cuidar do cap table, né, que é garantir com que o cap table é saudável também ao longo da vida da empresa, né. E um termo que usam muito, né, que é o tal do liquidation preference, né, essa preferência na liquidação, no caso da empresa ser vendida, ou um IPO e tal. O que é isso, como ele funciona e que hora que ativa esse negócio? Tentando simplificar, né, a preferência de liquidação, quando um investidor chegou na empresa, ele pode falar o seguinte, eu tô topando esse preço e etc aqui, mas o meu dinheiro tem que ser pago antes numa eventual transação do que de outros acionistas que estão depois da minha preferência, vamos dizer. Eu tenho preferência porque o meu, ele vem antes. Isso tem que tomar cuidado, porque uma coisa é se isso está sendo feito de maneira meio padrão, que é às vezes o cara retornar simplesmente o dinheiro que ele já colocou. Mas às vezes o cara pede uma preferência de liquidação com que múltiplo, 3, 4 vezes o que ele colocou. Se tudo está indo bem e a empresa só está crescendo, pode ser que isso não venha a ser um problema. Mas se o mercado mudou e a saída vai sair num preço onde a maior parte do dinheiro é para pagar a preferência e não chegar nos outros acionistas, inclusive nos fundadores, esse termo pode ser super nocivo para o empreendedor. Então tem que levar isso em consideração também, porque imagina que você está fazendo várias rodadas, o cara da série A tem uma preferência, o da B tem outra, o da C tem outra. Então teve uma transação, você tem que pagar todas as preferências antes para depois distribuir
a retorno para o fundador. Se as preferências aqui são desproporcionais e abusivas, etc., às vezes o cara vai fazer uma transação super legal da empresa dele e ver nada de dinheiro chegando na mão do fundador. Acho importante, então, portanto, definir a diferença entre o que é ordinária versus o que é preferencial. As ações dos founders, do time executivo, são ações ordinárias, que quer dizer que não têm direitos. A dos investidores, como ele está botando grana, ele quer ter o direito de liquidação preferente. Isso está feito para quê? Para proteger ao investidor, não?